E aí, galera, tudo bem? Hoje nós começamos o tema Messenhor. É isso mesmo, Messenhor. A ideia desse tema é dar uma brasileirada na onda e durante esse tema nós vamos falar sobre alguns ditados populares que correm no meio do povo, ditados que ditam comportamentos sem as pessoas perceberem. E nós vamos olhar à luz da Bíblia, aquilo que a Bíblia fala a respeito desses ditados e ver se a Bíblia confirma, valida ou não, ou se ela reprova tais comportamentos provenientes desses ditados. Nós vamos falar sobre vários ditados muito conhecidos e muito legais, alguns legais, outros não tanto. E hoje nós vamos começar por um ditado muito popular, que muita gente diz por aí para justificar determinado comportamento. E o ditado é, complete comigo, amigos, negócios à parte. Você já ouviu isso? Você já defendeu algum tipo de comportamento teu a partir desse ditado? A indagação e a pergunta que eu lanço a você é se esse ditado de fato é bíblico, se esse ditado de fato é coerente, faz parte do reino de Deus, ou é uma ideia popular, é uma ideia na qual as pessoas se agarraram, mas não tem nada a ver com a verdade, com aquilo que é justo e com aquilo que é certo. Eu quero lançar essa indagação porque esse ditado, eu não sei se você percebe, mas querendo ou não querendo, ele desvaloriza os relacionamentos, ele coisifica as pessoas de uma maneira destrutiva, sem perceber. Por exemplo, por causa desse ditado, famílias são rompidas. Relacionamentos entre sogro e genro são rompidos. Relacionamento entre irmãos são rompidos. Porque eles dizem o quê? Amigos, negócio à parte. Então, se eu vou passar a perna para ganhar dinheiro do meu sogro, se eu vou passar a perna para ganhar dinheiro de um sócio meu que é meu amigo, não tem problema algum, porque aquilo que importa são os negócios. A amizade, eu lido lá no futebol, eu lido no churrasco, mas os negócios eu quero ganhar o dinheiro o máximo que eu puder. Eu não sei se você percebe, mas isso é completamente enganoso e destrutivo. Pessoas são quebradas, pessoas são destruídas por conta de um comportamento ditado a partir desse ditado popular. E nós precisamos perceber que a Bíblia, ela olha para os relacionamentos, ela olha para os negócios e para a amizade de uma perspectiva completamente diferente dessa. A Bíblia, ela não coisifica o ser humano, a Bíblia não diz que as riquezas desse mundo são mais valiosas que o ser humano. Muito pelo contrário. Por exemplo, em Apocalipse diz que os céus, o lugar onde nós vamos habitar a eternidade, ele é feito de ruas de ouro. Isso é muito legal, não é? Talvez você olhe para isso e diga, nossa, que louco, céus com rua de ouro. Eu vou chegar lá, eu vou dar uma raspada no céu, vou fazer umas correntonas de ouro, colocar uns dentes de ouro, uns brincos de ouro, que vai ser aqui celestial ostentação. Mas eu acho interessante pensar que as ruas vão ser de ouro, porque lá no céu as ruas de ouro não terão valor, nós pisamos nas ruas de ouro. Lá no céu aquilo que vai ter valor é a presença de Deus, é a amizade, são os relacionamentos. Portanto, aquilo que nós julgamos ser valor na terra, no céu não tem valor algum. Aquilo que você julga valioso aqui na terra, talvez na eternidade toda, isso não vai ter valor algum. E nós precisamos valorizar e aprender a valorizar aquilo que realmente tem valor. Para isso, eu quero ler uma parábola, que é aquele tipo de parábola que a gente lê e relê e lê novamente e diz tipo, será que é isso mesmo que ela está falando? E você vai perceber que é realmente isso que ela está falando e que vai contra muitos dos nossos valores e princípios praticados na vida. Essa parábola está lá em Lucas, no capítulo 16. Se você está com Bíblia aí, abre lá. Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos, então abra, mantenha aberto, e nós vamos ver o quão rica é essa parábola em relação a esse assunto que nós estamos conversando hoje. Lucas, capítulo 16. Preste atenção. Jesus disse aos seus discípulos:
o administrador de um homem rico. Essa parábola começa com dois personagens, um administrador e um homem rico. E para que nós tenhamos luz nessa parábola, nós precisamos saber quem são esses dois personagens. E a pergunta que eu faço é: quem é o administrador? Quem é o homem rico? À luz da Bíblia, nós podemos afirmar peremptoriamente, com toda a convicção, que o administrador somos nós. Olhe para quem está ao teu lado e diga: você é um administrador. Quem é o homem rico? A Bíblia diz que o homem rico é Deus. Se você acha que tem amigo playboy, é porque você não conhece Deus, mano. Deus é o homem rico. Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Se você acha que teu amigo, por ter um Camaro, é o cara, é porque você não conhece Deus. Deus, ele não tem casa na praia, ele tem casa em Marte. Deus, ele não tem carro da hora, ele tem carruagem de fogo, irmão. Você não está ligado o quanto Deus é ostentação. Ele é dono de todas as coisas. Cada cabeça de gado que existe nesse mundo foi Deus quem criou. Ele é dono de todo o universo, ele é dono de todas as galáxias, todas as estrelas. Ele é dono de tudo aquilo que você julga ser dono. Ele é dono de tudo, porque tudo veio dele. Deixa eu te contar uma novidade que talvez você não reconheça. Mas quando você chegou nessa terra, ela já existia. Quando você chegou nessa terra e delineou um terreno dizendo: ei, esse aqui é o meu terreno, esse terreno já existia. E a pergunta que eu te faço é: de quem era esse terreno? Quando você chegou nesse mundo e extraiu minérios para construir um carro, para fazer uma casa ou para fazer algo do tipo, esses minérios, esses vegetais, essas árvores já existiam. E a pergunta que eu te faço é: de quem era esses terrenos, esses minerais, essas florestas? E a resposta bíblica, clara, e que talvez te confronte muito é: tudo isso pertencia a Deus. Nenhum de nós trabalhou em uma vida anterior para receber a recompensa nessa vida. Hebreus fala que ao homem foi dada a chance de viver e morrer apenas uma vez. Você nasce e morre uma vez e depois é a eternidade. Portanto, por mais que você acredite nessa mentira, você não teve uma vida antes dessa. A única vida que você tem é essa. E nessa vida, você não trabalhou para ter o que tem. Aquilo que você tem, você se apossou de alguém que tinha. E quem era esse que tinha? O homem rico. Deus. Deus é dono de todas as coisas, nós somos apenas administradores. O que um administrador faz? Ele trabalha para alguém que é dono daquilo que ele administra. Portanto, deixa eu falar algumas verdades. A tua namorada não é tua. O teu filho não é teu. A tua casa não é tua. A roupa que você veste não é tua. Você é só um administrador daquilo que Deus lhe confiou. Eu tenho convicção disso. Os meus filhos não são meus. Eles são de Deus. E eu vou prestar contas como administrador dos filhos que pertencem a Deus diante de Deus um dia. E sabe, quando nós entendemos essa verdade, quando nós nos colocamos no nosso lugar, tudo muda. Tudo muda porque nós começamos a perceber que aquele senso de posse que nós temos, na verdade, é um senso de posse mentiroso. Aquela avareza que nós carregamos, aquela mesquinharia que nós carregamos dizendo: ei, eu trabalhei para ter o que tenho, ela simplesmente é mentirosa. Porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e tudo que seremos veio de Deus. Tudo é dele. Dada essa introdução, entendendo um pouco dos personagens dessa parábola, você percebeu que essa parábola está dizendo a respeito da tua vida, o administrador, e de Deus, o homem rico. Agora presta atenção. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Será que essa acusação ela não é contra você também? Será que essa acusação não é feita contra você nos céus? Como você tem cuidado daquilo que é de Deus? Como você tem cuidado do trabalho que Deus te deu?
Como você tem cuidado dos funcionários que Deus te deu? Como você tem cuidado do corpo que Deus te deu? Eu sei que nos nossos dias, algumas pessoas acham que o corpo pertence a elas. Deixa eu dizer algo para você. O teu corpo não pertence a você. O teu corpo foi emprestado por Deus. E o teu corpo foi emprestado por Deus para a glória dele. Você precisa ser um bom administrador do seu corpo. Você precisa ser um bom administrador daquilo que Deus te deu e não um desperdiçador. Um tempo atrás, Deus havia me dado a graça de ter uma administradora do lar. Uma empregada doméstica que fazia os serviços domésticos para poder aliviar a carga da minha esposa. Uma vez que eu e ela, nós trabalhamos integralmente, então nós tínhamos uma empregada doméstica. Que tempo bom era aquele, aliás. Deus devolva esse tempo no nome de Jesus. E naquele tempo, a pessoa que trabalhava lá na minha casa, ela era uma pessoa muito querida, muito legal. Mas teve uma ocasião, um dia, em que eu saí de casa para fazer um corre e, de repente, no meio do caminho, eu lembrei que eu havia esquecido de algo e eu voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, sem querer, eu fui entrando na casa sem fazer muito barulho. Quando eu abri a porta da minha casa, eu olhei para o sofá e adivinha quem estava lá? A administradora doméstica da minha casa. Ela estava sentada no sofá, tomando Coca-Cola, comendo um pão com mortadela e assistindo Hoje em Dia com Ana Hickman. E quando eu olhei para aquilo, cara, eu não sou um patrão avarento e severo. Obviamente que eu achei piada aquilo, eu ri. Mas uma coisa é, aquela mulher, ela estava desperdiçando aquilo que não era dela. Não era dela a Coca-Cola, não era dela o sofá, não era dela a televisão, não era dela a mortadela, nem o pão que ela estava comendo. Aquilo que ela estava comendo pertencia a alguém. E ela estava desperdiçando aquilo que não era dela. O que eu quero que você entenda é que você pode estar agindo da mesma forma. Por achar que as coisas são tuas, você está desperdiçando aquilo que não é teu, é de Deus. E aquilo que pertence a Deus, um dia será prestado contas diante dele acerca de como você administrou aquilo que não é teu. Versículo 2. Então ele chamou o administrador e lhe perguntou: que é que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas, passe no RH, você está demitido da sua administração. Porque você não pode continuar sendo administrador. Que palavra dura, cara. Talvez Deus esteja olhando para a forma como você administra o teu casamento e está dizendo: preste contas do teu casamento. Você não pode mais ser o administrador do teu casamento porque você não cuida bem daquilo que é meu. Talvez Deus esteja olhando para a forma como você trabalha na sua empresa e está dizendo: ei, passe no RH, peça conta, porque você não cuida bem daquilo que eu lhe dei. Talvez Deus esteja requerendo teus bens, as tuas posses, porque você não está cuidando bem daquilo que pertence a Ele. O administrador disse a si mesmo no versículo 3: meu Senhor está me despedindo, o que eu vou fazer? Para cavar não tenho força, e eu tenho vergonha de mendigar. E aí ele tem uma brilhante ideia: já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas lá. Aquele homem tem uma sacada brilhante. Ele diz o seguinte: olha, já que eu estou perdendo o emprego, eu preciso fazer um corre, eu preciso me agilizar para que quando eu for para lá, as pessoas me recebam lá. Isso é incrível porque isso remonta várias histórias bíblicas, escatológicas, que falam acerca do fim dos dias. Por exemplo, eles tinham uma parábola, a parábola das 10 virgens. Das virgens que não se prepararam para a volta do Messias. E quando o Messias voltou, elas estavam sem óleo. E por estar sem óleo, elas foram atrás do óleo e chegaram atrasadas na volta de Cristo. E quando elas batem na porta e dizem: ei, Jesus, nós chegamos, Jesus olha para elas e diz: eu não as conheço. Se vocês fossem conhecidas por mim, vocês poderiam entrar, mas eu não te conheço.
Vocês não são minhas amigas. Não conheço vocês. Ainda tem um outro momento bíblico que Jesus fala o seguinte: nos últimos dias haverão pessoas que chegarão diante de mim dizendo: ei, Senhor, Senhor, nós curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos coisa arada em teu nome. E Jesus dirá: eu não os conheço. E aquele cara tem uma sacada brilhante. Ele diz o seguinte: eu preciso ser conhecido. Eu preciso ter amigos. Eu acredito que aquele cara pensou mais ou menos assim: um dia eu vou chegar nos céus. E quando eu chegar no céu e bater na porta, toque, 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 bate, bate, bate na porta do céu. Quando eu bater na porta do céu e o anjo Gabriel abrir a porta, ele vai olhar para mim e vai perguntar: e aí, mano, quem é tu? E eu vou dizer para o anjo Gabriel: eu sou João. E aí, então, o anjo Gabriel vai olhar: não conheço nenhum João, não. Mas se eu fizer amigos, eu vou ter amigos lá no céu que vão estar lá na porta, olhando entre a fresta da porta, vão olhar: o João chegou. E aí eles vão chegar para o anjo Gabriel e falar: anjo Gabriel, João, cara, nosso brother, é nosso amigo. E o anjo Gabriel vai olhar: é amigo de vocês? Está com vocês? Tá com a gente. Então pode entrar. Agora, que triste o dia que você chegar no céu, bater na porta, e o anjo Gabriel te perguntar: quem que é você? E você falar: eu sou Judas Iscariotes. E Gabriel olhar para você e falar: mano, você é um traíra, cara. Eu não conheço você. E aí a galera que está lá dentro do céu vai olhar pela fresta da porta, vai olhar: não conheço também não. E o anjo Gabriel vai olhar: alguém conhece o cara aqui? E todo mundo fala: não conheço não. E o anjo Gabriel vai bater a porta na tua cara e falar: valeu, falou, boa torra no inferno. Sabe, aquele homem entendeu que ele precisava ter amigos. E foi o que ele fez. Presta atenção, versículo 5. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele disse: 100 potes de azeite, respondeu. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? E o segundo disse: 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Eu não sei se você entendeu, mas existiam pessoas que deviam ao Senhor e chegaram até o administrador para prestar contas. E o administrador disse: ei, você deve 100, escreva 50, porque a partir de agora você só deve 50. Você deve 100, escreva 80, porque a partir de agora você deve apenas 80. Aquele cara, ele sacou que ele deveria perdoar. Porque ele entendeu que a dívida que aqueles caras tinham não era em relação a ele, mas em relação a Deus. Cara, isso é fantástico. A Bíblia diz, Jesus fala de maneira veemente: se vocês perdoarem os pecados uns dos outros, eles serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem os pecados uns dos outros, eles não serão perdoados. E o que aquele homem fez foi exatamente isso. Ele perdoou, porque Jesus nos chamou para perdoarmos uns aos outros. Ele não nos chamou para fazermos justiça. Ele não nos chamou para fazermos vingança. Ele não nos chamou para culparmos e julgarmos as pessoas que nos devem, porque na verdade elas não nos devem, elas devem a Deus. Jesus disse: ei, administrador, sabe o que você faz com a administração? Perdoe as pessoas à sua volta. Pegue aquilo que eu lhe confiei e faça amigos. Perdoe as pessoas à sua volta, para que este recebam a morada eterna. Versículo 8. O Senhor, o homem rico, elogiou. Elogiou. Ele falou: garoto esperto. Garoto esperto. Moleque entendeu. Ele entendeu que ele precisa fazer amigos e usar aquilo que ele acha que é dele para fazer amigos. Ele é esperto, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é astuto. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente.
E ainda ele diz: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Quem aqui estuda marketing, publicidade, essas áreas? Para você que estuda uma dessas áreas, você sabe que o marketing que está em alta dos nossos dias, a sacada dos nossos dias em relação ao marketing, à publicidade, é que nós devemos fazer marketing pessoal, relacionamento. Esses dias atrás eu estava ligando para a NET para cancelar um plano e a primeira pergunta que ela me fez, sabe qual foi? Qual é o teu nome? Ela não perguntou o que eu queria, ela não perguntou por que eu estava ligando, ela perguntou qual que é o teu nome. E a partir do momento que eu falei meu nome, em toda a ligação ela continuou falando meu nome, chamava pelo meu nome, até chamou pelo meu apelido. Ela falou Fih uma hora. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela precisava se aproximar de mim, fazer relacionamento para ganhar aquilo que ela queria ganhar. No marketing digital, da mesma forma. O mundo compreendeu que precisa ter relacionamento, não é só enfiar um produto goela abaixo. Porque se você fizer amigos, você ganha aquilo que você queria ganhar. E o que a Bíblia está nos falando é o quê? O mundo entendeu isso. Os filhos das trevas são astutos para fazer relacionamentos e amigos. Eles usam marketing, eles usam publicidade, eles usam telemarketing para fazer amigos. E os filhos da luz não fazem isso. Não entenderam. Não entenderam que a coisa mais valiosa que se pode ter nessa vida não é dinheiro, não é ouro, não é carro, não é casa, mas são amigos. Você precisa entender isso hoje, cara. A coisa mais valiosa que você pode ter na tua vida não é um carro rebaixado com rodão. A coisa mais valiosa que você pode ter na sua vida são amigos. Amigos são a previdência mais segura que você pode ter na sua vida. Sabe, cara, eu decidi usar minha vida, usar o que eu tenho para fazer amigos. E pela graça de Deus, Deus tem me abençoado de uma forma incrível através dos meus amigos, porque são meus amigos que são a minha segurança. Eu abri mão das coisas para ter amigos, porque eu julguei os amigos mais importantes do que as coisas. Eu quero dizer para você que isso não só faz sentido, como de fato é a maior bênção que você pode ter. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu, Lipão, de repente, sei lá, acontecesse um desastre na minha vida, eu perdesse a minha casa, eu perdesse meu carro, eu perdesse meus filhos, como Jó, de repente eu tivesse arruinado. Qual de vocês me receberiam na sua casa? Você me receberia na sua casa? Você deixaria eu dormir lá no teu sofá, na tua cama, durante alguns dias? Você me ajudaria com alimento para que eu pudesse comer? Eu tenho certeza que eu tenho centenas e centenas de bons amigos que não só me receberiam na sua casa, mas fariam de tudo para que eu me recuperasse. Tudo que fosse necessário. Eu tenho certeza que, por exemplo, se eu tivesse um câncer e esse câncer necessitasse de muito investimento financeiro, eu tenho certeza absoluta que eu teria amigos que venderiam um carro para pagar meu tratamento de câncer. Sabe por quê? Porque amigos são as coisas mais valiosas que você pode ter na vida. E aquele homem sacou isso, e Jesus está elogiando ele, dizendo: ei, você foi esperto, cara. Você entendeu que muita gente não entende. Relacionamentos são mais importantes do que negócios. Abra mão do negócio, mas nunca abra mão de relacionamento. Não deixe teu casamento acabar por causa de coisas. Não deixe a tua amizade com a tua amiga acabar por causa da chapinha. Não deixe a tua amizade com o teu amigo acabar por causa do teu carro. Não permita que isso aconteça, porque relacionamentos, amigos, são as coisas mais valiosas que nós podemos ter na vida. Amém? Versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Use o dinheiro desse mundo ímpio para fazer amigos, de forma que esses te recebam nas moradas eternas. Olhe para quem está ao teu lado e diga: hoje eu vou pagar um lanche para você. Use as riquezas desse mundo. Mano, use o que você tem para fazer amigos, de verdade, cara.
Cara, você está indo para a praia, você e a tua mina, você e o teu mino, e tem 3 lugares no teu carro, o cara leva teus amigos juntos. O que adianta você ter uma piscina? Você acha que você tem uma piscina simplesmente para você, Frozen, ficar nadando na piscina? Sabe, cara, chame teus amigos para nadar na piscina junto com você. Você acha que tem dinheiro simplesmente para viajar o mundo, rodar o mundo, solamente carreira solo? Use teu dinheiro para fazer amigos. Use o teu dinheiro para ter relacionamentos. Sabe por quê, cara? Porque o dinheiro desse mundo um dia acaba, as riquezas desse mundo um dia acabam, mas os amigos duram toda a eternidade. Por isso, use o que você tem, use teu carro, use teu apartamento, use a tua casa, use a tua piscina, use o que você tiver para fazer amigos. Valorize as amizades. Sabe, se tem uma coisa que eu detesto, eu odeio. Ah, como eu odeio, velho. É amigo secreto de família de final de ano. Porque, com todo respeito, mas isso é uma mentira, cara. Sabe, por que o amigo secreto de família foi inventado? Antes, todo mundo pegava o seu dinheiro no final do ano e comprava presente para toda a família de maneira livre. E dava um presente para cada um conforme seu gosto. Ah, tipo, o meu sobrinho gosta de uma bola, vou dar uma bola de futebol. O outro gosta de uma camiseta, vou dar uma camiseta. E aí então, alguém muito mesquinho, avarento, teve uma brilhante ideia. Para todo mundo ganhar presente e ficar feliz, o que a gente faz? Amigo secreto. E a partir desse momento, você condicionou a amizade. Mas para piorar, sabe o que fizeram? Amigo secreto com preço tabelado. Porque eu não quero ganhar menos do que o outro. Você está vendo que mesquinharia, que avareza patológica? E se não bastasse o dinheiro, agora surgiu um amigo secreto com preço tabelado e com o presente declarado. E eu pergunto, que valor que isso tem, cara? Isso nada mais é do que um câmbio, um mercado, tipo, eu te dou algo e você me dá o que eu quero. Você não entendeu que você precisa usar as coisas para fazer amigos e não usar os amigos para ter as coisas. Você está entendendo? Esse ditado, amigos, amigos, negócios à parte, justamente faz essa inversão. Ao invés de coisificar as coisas, nós coisificamos as pessoas. Deixamos de dar valor para as pessoas, para dar valor às coisas. E usamos as pessoas para ter as coisas. Enquanto a Bíblia está dizendo o oposto. Use as coisas para ter pessoas. Porque o bem mais valioso, a poupança mais rechonchuda que você pode ter na vida são teus amigos. Faça o máximo de amigos que você puder ter. Use tudo que você tem para fazer amigos. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Sabe o que Jesus está falando aqui? Vocês não trabalharam para ter o que tem aqui. O que vocês têm aqui, vocês receberam de graça. O homem rico deu a vocês para administrar. Mas hoje, vocês são administradores e trabalhadores administrando aquilo que pertence ao homem rico. E o homem rico, que é Deus, recompensa aquele que trabalha, porque o trabalhador é digno do seu salário. O que eu quero dizer é o quê? Que na vida que há de vir, na vida eterna, cada um de nós vai ser retribuído de acordo com a maneira como cuidamos das coisas que não nos pertenciam nessa vida. O que Jesus está falando é o quê? Mano, seja fiel em cuidar daquilo que não é teu, daquilo que é meu. Deus. Daquilo que pertence a Deus. Para que lá na vida eterna, você receba um bom salário, uma recompensa, pela maneira tão zelosa, tão apaixonada, como você cuidou do dinheiro de Deus, das riquezas dele, para fazer amigos. Porque aquilo que Deus valoriza não são coisas, são pessoas. Jesus não morreu por palcos, Jesus não morreu por púlpitos, ele não morreu por paredes, ele morreu por pessoas. E você precisa fazer o que for necessário, se necessário morrer por pessoas. Nunca morra por causa do teu carro, nunca entregue a tua vida por causa de uma casa, entregue a tua vida, morra por causa do teu amigo, por causa da tua esposa e teus filhos. Porque eles realmente têm valor.
Assim, se vocês não forem dignos de lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Lá nos céus, nós vamos ser recompensados e receberemos aquilo que é nosso. Por enquanto, aqui nessa vida, tudo que temos não é nosso. Mas se honrarmos a Deus cuidando daquilo que não é nosso hoje, lá no céu, nós receberemos aquilo que é nosso. Quantos querem receber aquilo que pertence a vocês na eternidade? Eu quero, mano. Sabe, nessa vida eu vou usar tudo que é de Deus da melhor maneira possível para que lá no céu Deus elogie a minha administração e diga: meu filho, você foi fiel no pouco e sobre muito será colocado. Você quer isso para a tua vida também? Jesus ainda diz, versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque se dedicará a um e desprezará o outro. Repete comigo: eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está mandando a letra bem clara, sem demagogia, sem politicamente correto. Ele está dizendo: ei, você não pode servir a Deus e as coisas. Ou você usa as coisas para ganhar amigos, ou você vai usar as pessoas para ganhar as coisas. Você define quem você quer servir. Você quer servir as coisas? Se você quer servir as coisas, deixa eu dizer algo: tudo que você ganhar nessa vida não será teu. E tudo que você ganhar nessa vida perecerá junto com você no inferno. Porque tudo aquilo que nós temos nessa vida não é nosso. E nós prestaremos contas diante de Deus aquilo que temos como posse, enquanto administradores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mano, você não pode, cara. Você não pode ser mesquinho e avarento e ao mesmo tempo servir a Deus. Você escolhe. Ou você entende que você é administrador das coisas de Deus e usa o que você tem para a glória dele, ou simplesmente, meu irmão, você não tem como seguir a Jesus. Por isso que Jesus, quando o homem rico chegou para ele, falou: o que eu faço para te seguir? Jesus falou: vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. E o homem rico falou: não, partiu, estou indo embora, porque eu não quero fazer isso. Porque Jesus estava mostrando para ele que ele não poderia seguir a Jesus e amar o dinheiro. Ou você ama Deus, ou você ama dinheiro. Esses dois senhores não podem ser senhor da tua vida ao mesmo tempo. E deixa eu dizer algo para você: pare de usar desculpas, pare de se vitimizar, dizendo que você é avarento, dizendo que você é mesquinho por causa dos outros. Tipo assim: eu não dou oferta porque tem pastor que rouba. Mano, não importa o que pastor XY, não importa o que qualquer pessoa faça, o que importa é o que é o teu coração. Se teu coração é mesquinho e avarento, o mundo pode estar roubando de você, mas ainda assim você será considerado indigno diante de Deus. Porque Deus não te mede a partir dos outros. O erro dos outros nunca justificará o teu erro. Portanto, se teu pai foi mesquinho, se a tua mãe foi avarenta, portanto, se teus amigos são mesquinhos e avarentos e não entendem esse princípio espiritual, você hoje está entendendo e não é mais ignorante acerca dele. E a partir de hoje, você precisa compreender que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso, zombavam de Jesus. Ele lhe disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre homens é detestável aos olhos de Deus. Aquilo que você valoriza tanto é detestável aos olhos de Deus. Sabe aquela inveja que você tem daquele teu amigo que tem um carro da hora? Isso é detestável diante de Deus. Porque talvez aquele teu amigo que tem um carro da hora, ele tem porque Deus confiou a ele. E Deus não te confia simplesmente porque você coloca o olho gordo daquilo que não é teu, porque você ama o dinheiro, porque você ama as coisas e não ama a Deus. Comece a amar a Deus e saiba de uma coisa: você vai ganhar amigos, 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 amigos e amigos. Semana passada,
Eu estava pregando fora, eu fui pregar em Recife, uma igreja me convidou. E cara, eu vinha de uma bateria de pregação exaustiva, dia após dia, e eu estava muito cansado. Eu cheguei no Recife às 6 horas da tarde, eu pregaria às 8 horas da noite na igreja, e às 3 horas da madrugada eu pegaria o voo de volta para Joinville, para eu poder descansar em casa. E eu cheguei em Recife e eu falei, nossa, como eu queria ficar aqui mais um dia, para poder descansar com minha esposa, tirar uma lua de mel fora de época, seria tão legal. E eu falei isso para um pastor que estava me recebendo lá. E aquele pastor recebeu essa informação e durante o tempo que eu estava pregando, ele estava fazendo o corre para eu poder ficar mais uma noite. E ele conseguiu, ele remarcou minha passagem, confirmou o hotel e eu fiquei mais uma noite lá e pude passar o dia lá. Sabe, foi um dia fantástico, eu cheguei no hotel, mano, 26º andar, de frente para o mar. Eu olhei para aquilo e falei, caraca, irmão, eu nunca conseguiria pagar esse hotel. Sabe, eu curti durante o dia, o pastor me levou lá para Porto de Galinhas, foi fantástico o dia com ele, a amizade dele foi incrível. No final do dia, a gente estava passeando no centro de Porto de Galinhas, e eu olhei um óculos, e eu falei, nossa, que óculos legal esse, e comentei, cara, queria ter esse óculos. Um óculos Havaianas, é mó louco mesmo, um óculos de borracha, assim, tipo Havaianas, bem da hora. E eu olhei e falei, nossa, que legal esse óculos. E o pastor olhou para mim e falou, eu quero te abençoar, eu quero te dar. E ele me deu aquele óculos. Sabe, eu voltei de Recife pensando o quanto aquele pastor usou as coisas para fazer amigo. E sabe, não é por causa das coisas que eu passei a amar aquele pastor, mas aquele pastor se tornou meu amigo porque eu percebi que ele amava mais eu do que o dinheiro que ele tinha. E ele usou o dinheiro que ele tinha para ganhar minha amizade. Deixa eu dizer algo para você, até querido pastor Arthur da Igreja do Amor, você se tornou meu amigo. Sabe, você pode estar no maior perrengue da sua vida, porque eu vou estar aqui para te ajudar no que for necessário, porque você se tornou meu amigo. Sabe, teus amigos esperam a mesma coisa de você. Não ganhar coisas de você, mas eles esperam que você ame mais a eles do que as coisas. E quantos de nós amam mais o sono do que os amigos? Amam mais o conforto do que os amigos? Sabe, hoje Deus quer te libertar para que você dê valor para aquilo que realmente tem valor. Como Jesus diz aqui no final do versículo 15, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês, infelizmente, dão mais valor para o carro, para a comida, para a casa, para o apartamento, do que para amigos, do que para relacionamentos. Deixa eu te falar algo. Para Deus, uma Lamborghini Gallardo não é nada. Para Deus, uma Lamborghini Gallardo é resto. O que Ele valoriza são os amigos. É aquilo que dura a eternidade. E aquilo que dura a eternidade são pessoas, não são coisas. Por isso, pare de amar coisas. E pare de usar um sentido inverso, dizendo que você não ama as coisas, botando o olho gordo nos outros, dizendo, os playboy, isso, aquilo, outro. Sabe, isso também é amar coisas. Pare de invejar o que não é seu, pare de desejar aquilo que não é seu, e aquilo que é seu, use para fazer amigos. Porque no reino de Deus, não são amigos, negócios à parte. No reino de Deus, são amigos, os negócios são menos importantes do que eles. Nós perdemos negócios, mas não perdemos amigos. Essa é a cultura do reino de Deus, e essa precisa ser a cultura da tua vida. Deus te abençoe, tamo junto.